sou nem jurista, nem economista, né? Mas eu digo que nós vemos sempre, né, juristas e economistas pensando diferente sobre mesmos assuntos. Melhorou? Tá. Juristas e economistas costumam divergir muito em diversos assuntos, né? Você vê o jurista 50 assina uma carta contra uma coisa, outro 50 uma carta a favor. Economistas também, né? A economia não é uma ciência exata, embora utilize mais ainda. Isso, pode. Valeu. Economia você tem, né, números, tá? Usa equações, mas não é uma ciência exata. Então você nunca sabe, né? Você prevê, faz uma previsão, uma projeção, você não sabe como todos os índices vão se comportar. Por isso que eu, por exemplo, estava discutindo com algumas pessoas já, eu procuro pegar, por exemplo, economista que é contra, economista que é a favor. Pega um jurista que critica, né, contra, um jurista que fala a favor, de qualquer assunto, né, no caso que envolve a PEC 241 ou 55. E aí nós, claro, nós não somos técnicos nos assuntos muitas vezes, mas temos que nos informar, né, temos que buscar as informações conflitantes. Por exemplo, nesse momento, eu acho que ainda está acontecendo na Leiga um debate entre dois professores de economia, um contra e um a favor da PEC. Né? Então é gente que faz conta, está lá, que, né, conhece a área, tem. Né? Eu, por exemplo, tenho minhas críticas, eu vejo pontos negativos e vejo pontos positivos. Tá? Então, mas por quê? Por que estão propondo isso? Né? Bom, normalmente, a má gestão implica em todo mundo pagar a conta. Né? Alguns tomam decisões e nós todos, né, pagamos a conta depois, com taxas, com impostos. Isso que é complicado. Mas eu vejo, por exemplo, uma discussão semelhante, com menos repercussão no passado, né, porque não tinha tanta nessas redes sociais dessa forma que nós temos hoje, mas na época da Lei de Responsabilidade Fiscal, 19, 2000, também. Parecia que ia ser o fim do mundo, que ia quebrar municípios, né, estados, porque ela incidia sobre o executivo. Tá? A PEC ela incide sobre, né, os três poderes, né, dos órgãos com autonomia, né, do governo federal, federais com autonomia, né, administrativa, financeira. Então, eu acho legal essa parte, porque a gente vê o legislativo e o judiciário gastando como se não houvesse amanhã. E o executivo às vezes também, né? Embora tenha a lei de responsabilidade fiscal sobre o executivo, tem maneiras de contorná-la. E aí isso você faz com que o gasto fique maior do que a receita, e isso é um problema. Não só o gasto total e a receita total, como o gasto primário e a receita primária. E o texto da PEC fala da despesa primária. Essa é uma palavrinha-chave, tá, gente? Despesa primária é mais ou menos quanto do PIB? 20 e poucos % do PIB. Tá? Assim como, por exemplo, a gente vê... Estava falando dos seus poderes, como você tinha comentado, né, que o pessoal fala do judiciário, mas depois... porque a gente vê mesmo, todo mundo parece que tem medo do judiciário. Claro, políticos, jornalistas, por quê? Porque alguém sempre vai cair no processo no juiz, né? A gente viu recentemente, por exemplo, jornalistas divulgando informações públicas no Paraná sobre, né, contra-cheques, né, no judiciário estadual, por exemplo, levaram um monte de processo. E ficaram 2 meses andando para lá e para cá, né, e tendo que ir para audiências, gastar dinheiro, sabe? Isso aí é uma... sei lá, tortura psicológica, não sei, porque você é processado, e aí você chega numa audiência, tem que ouvir do cara que ganha 30, 40 mil, que está ganhando pouco. Né? Mas é difícil, né? Todo mundo parece que critica, os jornalistas batem forte nos políticos, mas quando chega no judiciário, fica todo mundo, né, retraído. Então eu acho legal essa questão de colocar, né, um teto para os 3 poderes. Tá? Para mim, eu vejo essa questão da PEC como sendo um complemento à lei da responsabilidade fiscal, porque vai para os 3 poderes e fala, olha, vocês têm que tomar cuidado agora, vocês não podem gastar como se não houvesse amanhã. Tá? E isso aqui eu posso fazer uma crítica e também fazer uma parte que eu acho positiva também dessa questão. Né? E você, o gasto primário corrigido com a inflação, né? E aí tem algumas implicações, né? Só que não é sobre todo o PIB, né? Tá? Que vai incidir a PEC. Por exemplo, as transferências constitucionais estão resguardadas, transferências para estados e municípios, fundos de participação de municípios, fundos de participação dos estados, né? As transferências tributárias. Eu estava olhando, por exemplo, né, a transferência, por exemplo, o recurso em educação, tá? Quanto de 6% do PIB, né?
300 e poucos bilhões que vai para a educação, destes, a parte do governo federal é 23%, mais ou menos, 20 e poucos por cento. É sobre essa parcela da educação que vai incidir a PEC, no caso, né? A parte de saúde também, e quem mais investe em saúde e educação é governo estadual e governo municipal, né? Prefeituras. Então a parte que a PEC vai, né, limitar o crescimento do gasto, né, o teto que está estabelecido é para o recurso do governo federal. Tá? Então, a gente pode discutir isso aí, né? Pelo menos é a leitura que eu fiz ali, né? Depois, a gente vê o seguinte, né? Desde as eleições de 2014 em diante, né? Tanto o gasto total quanto o gasto primário, ele está maior do que a arrecadação. E isso é um problema por quê? Se a gente gasta mais do que arrecada, a gente vai aumentando a dívida. E quando aumenta a dívida, você gasta mais pagando juros. Então a gente tem que diminuir a dívida em relação ao PIB, para não ficar pagando juros, né? Para pegar esse dinheiro investido, tem que investir, né? A gente tem que discutir depois a questão, né? Porcentagem do PIB para a educação versus PIS, a qualidade, que nós, muitas vezes, até temos um pouco de dinheiro, mas a gente gasta mal, né? Em relação aos países. Mas nós temos também a questão do endividamento, né? Da porcentagem do PIB, né? Eu estava olhando os dados do governo do Banco Central, que tem o relatório anual da dívida e relatório mensal. Eu peguei a planilha agora de setembro, está em 73% do PIB a dívida bruta, tá? E com tendência de alta, previsões para chegar a 80% daqui a uns próximos 5 anos e a 100% do PIB a dívida daqui a uns 10 anos. Então, quem está propondo, nós temos sempre que desconfiar de políticos, porque principalmente às vezes nem sempre o pessoal é bem intencionado, né? Mas quem está propondo está dizendo que é para o equilíbrio das contas, né? Equilíbrio fiscal. Existem, só que aí na economia, existem vários cenários. Eu até trouxe aqui estudos de economistas que dizem, se a PEC fosse aplicada uns anos atrás, como é que estaria hoje? Aí tem estudos de economistas mostrando um cenário negativo, perdas, e eu tenho estudos de economistas mostrando um cenário positivo. Quem é que está certo? Não sei, porque nós não sabemos. Se aplicássemos a PEC, né, no passado, como é que os outros índices econômicos se comportariam? E se fizermos projeções para o futuro, também não sei como vai ser, né? Que, por exemplo, o que diz lá no texto, né, que está preservado, o artigo 198 da Constituição, 212, por exemplo, que nós temos, o governo federal tem que investir 18% da receita corrente líquida em educação. Ele faz as transferências para estados e municípios e ele tem que fazer esse investimento, né? E estados e municípios têm lá 25% e tal. Então, isso daí, se aumentar a arrecadação, você tira 18% desse valor maior. Tá? Se você arrecadou 100, tira 18%. No ano que vem, se você arrecadou 120, tira 18% de 120. Claro que tem que, né, tem que levar em conta aqui a inflação e o PIB. O governo pressupõe, pela leitura que eu estava vendo, né, pressupõe que por trás dessa PEC ocorra o quê? Diminuição da inflação e aumento da arrecadação. Pode acontecer? Pode. Pode não acontecer? Pode não acontecer. Como é que vai ficar? Eu vi também na PEC lá que diz, né, que os 20 anos, mas é 10 mais 10. Tá? 10 mais 10 por quê? Porque no meio do caminho está previsto o dispositivo que a correção pode ser revista. Por exemplo, pode ser revisto lá, vamos corrigir para a inflação, mas 0,25%. Vamos corrigir para a inflação, mas 0,5%. E tem uma coisa que a gente precisa levar em conta, é que uma emenda constitucional pode ser revogada. Né? Como de fato, por exemplo, no finalzinho do texto da PEC, tem um artigo lá que diz, ele cita a emenda constitucional 86 de 2015. Né? É uma PEC que foi aprovada no passado e virou emenda constitucional. Ela altera a Constituição, que na Constituição não tinha um valor, porcentagem, uma regra lá para investimento em saúde. Tinha uma lei complementar 141, que dizia o quê? Investimento em saúde e avaliação do PIB nominal. Se ele for negativo, você pega o investimento do ano anterior. O que acontece? Eles fizeram aquela emenda constitucional 86, 2015, para estabelecer, né, uma porcentagem do PIB para saúde. Eles colocaram na Constituição que é 15%, mas a partir de 2016 é uma porcentagem crescente, né, até o 2020 para chegar aos 15%. Então, por exemplo, esse ano é 13,4%, o ano que vem 13,7%, assim por diante, até chegar a 2020, vai ser 15% da receita corrente líquida, né, que o governo federal tem que colocar em saúde. Só que o que a PEC fez? Ela revoga o artigo 2º, tá?
que diz o quê? Né? Esse aumento progressivo. Ela já coloca para 2017 uns 15% direto. E só seguiria em 2020, ela coloca para 2017. E aí só em 2018 começaria aquela questão da correção, do aumento do gasto primário com o reajuste da inflação. Tá? Então tem um monte de detalhes aqui no meio que a gente precisa ter cuidado, né? Um monte de artigos, leis e partes da Constituição que são citados que a gente tem que olhar com calma, né? Tem uma leitura chata muitas vezes, né? Como várias outras leis e propostas que estão surgindo aí, né? Então, eu vejo que nós temos um endividamento, né? Comparando com outros emergentes, né? Comparando com outros países da América Latina, o Brasil está com um endividamento retrocedido. Em vez de ficar falando, eu gosto de mostrar um gráfico, né? Aqui em vermelho está o patamar do Brasil, e tem os outros países que estão destacados aqui, né? Que são emergentes da América Latina, né? E o nível de endividamento do Brasil, comparando com os outros emergentes, está bem alto, né? A gente faz essa porcentagem em relação ao PIB para poder comparar um país grande com um país pequeno. O motivo, então, que tem que ter alguma atitude, não precisa ser necessariamente a PEC, né? Mas o motivo que estamos mostrando, né? Esse é um deles e vários outros, né? A questão agora é como é que nós vamos atacar. Será que o cenário que o governo prevê por trás da PEC, que ela funciona, vai acontecer? Pode não acontecer, pode acontecer o inverso. Tá? Só que assim, desde 2014 para 2015, a gente já está vendo cortes em saúde e educação. Mas parece que esses cortes não tiveram tanta repercussão como agora, né, a questão da PEC. Né? Eu trouxe também gráficos aqui. Os cortes fazem o orçamento voltar 3 a 4, 5 anos atrás, esses cortes que estão tendo. Eu também aqui, bom, nós somos, né, aqui, funcionários aqui da Instituição Federal, né? E tem aqui também o PIBID, por exemplo, né? Nós tivemos cortes aí do orçamento do PIBID, né? Tivemos corte, né, de verba de custeio, corte de bolsas. Então é uma coisa que já vem acontecendo há um bom tempo, não é de agora. Né? Então a gente tem que discutir, né, várias questões, né, desses cortes. Mas é aquela coisa, né? Alguns, com uma má gestão, tomam más decisões e a conta vai para todo mundo, né? De impostos, tributos e tal. Bom, eu vou falar que eu acho, né, de pontos negativos, positivos e umas críticas que eu faço. O ponto negativo é que assim, eles buscam equilíbrio, mas a PEC não garante necessariamente que vai ter um equilíbrio nas contas, tá? Depende de como vai reagir, né? Por exemplo, como é que vai reagir o setor privado, que é quem pega mais pessoas, né, que paga o meu salário, né, a nossa mensalidade na universidade. Então, a gente vê que o PIB vai diminuindo, mais pessoas perdem emprego, é menos gente gastando dinheiro, menos gente comprando, menos imposto. Então a arrecadação cai. Então será que vai melhorar a arrecadação? Né? A inflação, será que ela vai cair ou ela vai aumentar? Então depende disso, né? E ela pode também, talvez, não restringir algumas despesas do governo. Então você tem um teto, você pode diminuir uma coisa para aumentar outra. Né? Pode ser interessante, né, no caso do legislativo também, a gente vê quem serão, se essa PEC, né, for aprovada, né, definitivo, né, quem será que são os políticos que estão, né, preocupados com saúde e educação. Por quê? Porque se eles começarem a querer gastar com regalias, né, e querer aumentar comissionados e tal, eles vão ter que tirar de algum lugar. Se eles quiserem aumentar a verba, além do piso constitucional que está preservado, vai tirar da onde? Vai cortar comissionado, vai cortar regalias, né, vai cortar tudo que a gente vê, né? Por exemplo, eu vi um tempo atrás, foi ano passado, os ministros do Supremo Tribunal Militar, eles fizeram uma compra de veículos para, né, porque o salário deles é tão baixo que eles precisam de carro oficial para ir para o trabalho, né? E eles fizeram uma compra de veículos Ford Fusion, que custa mais de 100 mil cada um. E provavelmente deve ser blindado, né? Porque eles não devem fazer esse tipo de coisa, né? Então, um carro desse para cada um. Qualquer um de vocês que for trabalhar em qualquer lugar, empresa pública ou privada, vai ganhar um salário, tem que se virar para chegar lá. Ou ganha vai transporte, que desconta um pouco do salário, ou vai, né, transporte próprio, vai de bicicleta. Esses caras têm que ter um carro, e não é qualquer carro, não é um carrão desse. Eu acharia legal que o pessoal que defende a intervenção militar pagasse essa conta do STM, né, por exemplo. Né? E aí tem uma questão também, que eu acho um ponto negativo, que a PEC fala, né, no dispositivo lá,
que ela não vai incidir sobre aumento de capital de estatais, e isso pode dar margem, né, para algumas questões, não sei, alguma gestão proposital mal fraudulenta pode entrar o Estado para salvar, né, e algumas pessoas saem, né, com dinheiro no bolso e o Estado salva. Eu acho que isso é uma parte negativa do texto, né? E, bom, a gente sabe que uma emenda constitucional pode ser revogada. Então, por exemplo, se daqui a 8 anos, se ela for aprovada, vai começar a valer em 2018, daqui a 8 anos, deu errado, tem que fazer pressão para que ela seja revogada. Né? Porque a Constituição já foi alterada umas 100 vezes, né? Então cada pouco eles estão mudando isso. O que eu acho de ponto positivo, depois eu falo das críticas, né? Ponto positivo, na minha opinião, é um complemento à lei de responsabilidade fiscal. E eu acho bacana limitar os gastos do judiciário e do legislativo. Eu acho isso legal. Se vai acontecer, a gente, né, tem que ficar de olho, né? Logo, a gente estava vendo só lá no Rio, né, o pessoal querendo aposentadorias, né? A gente tem que ficar de olho e fazer pressão, né? Eu acho que, ponto positivo, o orçamento que nós vamos ter, né, com o crescimento da despesa primária, já vai ser mais ou menos conhecido. Acho que o debate nas eleições presidenciais vai ser melhor, porque o pessoal vai ter que falar de propostas reais com orçamento real, não vai poder ficar prometendo tudo. Que a gente vê às vezes, né, o vereador prometendo coisa que compete ao prefeito, né, e prometendo coisa que compete a, sei lá, ao executivo estadual, federal. Então, o debate presidencial eu acho que vai melhorar o nível, claro, depende dos candidatos, né, mas eu acho que vai melhorar o nível na questão de propostas, porque se alguém ficar propondo coisas absurdas, o pessoal da outra campanha já vai cair em cima, se essa PEC estiver valendo, né? Então, pode acontecer isso, né? Depois, essa PEC vai levar à discussão, se ela for aprovada, né? A discussão vai precisar fazer reforma da Previdência, né? Reforma tributária, e aí que é a parte que entra nas minhas críticas, né? A reforma da Previdência prevê-se que até 2060 vai dar muito problema. Tem alguns economistas que dizem que tem rombo, tem alguns que dizem que não, né? Então a gente tem que sentar e olhar os números de cada um, colocar os dois para discutir, né? O que eu tenho de crítica é assim, pode ser reduzidos gastos em outros setores, óbvio, né? Muita regalia, né? O nosso judiciário ele consome 1,2% do PIB, enquanto o judiciário de outros países consome 0,7%, né? Então, está tendo alguma diferença aí, né? Uma ineficiência ou regalias que talvez em outros países não tem, né? A gente tem que estudar, mas está gastando mais que outros. E aí, então, você pode ver, por exemplo, né, redução do número de políticos, redução de verbas de gabinete, verbas disso, verbas daquilo, né, auxílio disso. Tudo isso pode ser feito, já deveria ser feito, ter sido feito, mas até agora ninguém fez. Talvez a PEC, não, o machismo, talvez a PEC force esse tipo de coisa acontecer, né? Por exemplo, o fundo partidário. O fundo partidário, por exemplo, nesse momento de cortes, eles aumentaram, né? Quase 1 bilhão. Né? Teve uma discussão que o Ciro Gomes queria ver 1 bilhão, o fundo partidário dá 1 bilhão. E eu acho que isso é dinheiro público que você está botando, tirando dinheiro, aumentando o valor da comida, do material escolar, do remédio, para ir para sustentar partido. Você está sustentando o partido, todos, né? Até aqueles com os quais você não concorda. Eu acho que o partido tinha que ser mantido pelos seus filiados, e não em dinheiro público. Se o filiado acredita naquela ideia, ele mantém o partido. E esse 1 bilhão aí poderia ir, né? Saúde, educação, outras áreas. Depois nós temos que ver a questão, né? No país, a tributação aqui é muito esquisita. Não é só a porcentagem média do PIB, né? 36%, 40%, mas como ela incide. E ela é muito ruim aqui no Brasil, porque você tributa o consumo e quem sai perdendo é que tem menos dinheiro, né? Então você tem que ver essa questão das desonerações fiscais, a tributação sobre rendas de capital, a tributação sobre herança, que aqui no Brasil é muito mais abaixo do que em países desenvolvidos. A gente pode, embora tem que ter cuidado, mas também tributação de renda, né? Tem que riqueza, tem que, né, discutir até onde nós podemos ir, tá? Isso é importante, pode ser feito sem a PEC e com a PEC. Talvez, quando muitos políticos vão ser, se você fizer uma tributação, né, sobre renda, os políticos vão estar incluídos, por isso que muitos não deixam passar isso no legislativo. Talvez a PEC force essa discussão.
combater a sonegação fiscal, né, evasão de divisas e a bolsa empresária. Tudo isso vai gerar mais recursos, né? Mas não é só daí. Né? Continuamos tendo que não gastar mais do que ganhamos. Né? Então há muitas outras questões que a gente pode discutir e esperamos que tenhamos bastante perguntas, participações aí para nós também, né? Temos informações novas para vocês, assim por diante. Obrigado.